acabam tendo muita dificuldade. E aí muitos, quando conseguem, têm até a vontade de empreender, né? Mas quando consegue aí um trabalho CLT, por exemplo, ele fica, mesmo com aquela vontade, aquele sonho de empreender, ele tem medo, né? Porque, querendo ou não, num CLT você tem aquela estabilidade, seu salário mensal e tudo mais. Aí eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como foi essa escolha de sair do CLT e arriscar, assim, no empreendedorismo, né? Em algo novo. Ah, perfeito. A minha história com empreendedorismo começou um pouco ali por volta de 2006. Então, 2006 eu estava saindo, eu trabalhava na indústria e estava fazendo uma migração, saindo da indústria para trabalhar na concessionária, no centro de operação. E enquanto eu ainda estava na indústria, eu tive uma oportunidade de uma cliente perguntou se eu elaborava projeto de padrão de entrada. E aí, na hora, eu falei que elaborava, já tinha visto alguma coisa a respeito na academia, mas nunca tinha feito na prática e não sabia nem por onde começar. E a minha história meio que começou por aí, com o empreendedorismo. Então, até então, eu já ouvia falar sobre empresas, ser empresário, mas eu não estava presente para isso, minha mente não estava ligada para isso, né? E aí, depois que eu fechei esse serviço, para resumir um pouco a história, né? Enfim, esse foi um dos serviços mais desafiadores, embora ele seja um projeto simples, mas quando você não tem um ponto de partida, uma referência, tudo aquilo que eu aprendi na academia, na prática, a pancada do bumbo é diferente, né? Então, quando eu comecei a pesquisar os materiais de estudo mesmo da academia, até a norma que a gente via na academia é totalmente diferente, com a prática, enfim, já estava ultrapassada, até a metodologia do cálculo da demanda, que antes a concessionária da região, ela calculava em cima da demanda em kVA, passou a ser a quilowatt, enfim. E aí eu tive essa grande barreira de entrada, porque no início, hoje é muito mais fácil, hoje o acesso à informação de qualidade está muito mais acessível, com o crescimento do digital em si, né? Então, só que naquela época, as pessoas que eu comecei a recorrer começaram a fechar a porta, porque dentro da engenharia elétrica, hoje está se quebrando mais essa mentalidade, que eu acredito que é uma mentalidade pequena, mas antigamente os profissionais não queriam passar conhecimento, não queriam ensinar. Ele enxergava que eu vou criar uma cobra para me morder, vou estar criando o meu concorrente. Só que isso é uma mentalidade pequena, que na prática não é isso que acontece. Porque quando se tem profissionais desqualificados no mercado, isso é que prejudica toda a classe. Então, ter uma concorrência saudável com profissionais qualificados, isso equaliza o mercado para cima. Então, só que naquela época não tinha. E aí procurei algumas pessoas, eu sabia que fazia aquele tipo de serviço e nenhum quis me dar o caminho das pedras, né? E eu falei, agora ferrou. Eu falei para a cliente que eu fazia de duas uma. Ou eu vou me tornar um arregão, chegar para a cliente com o rabinho entre as pernas e falar, olha, minha senhora, me desculpe, eu não tenho competência para fazer. Ou então, eu vou criar vergonha na cara e vou fazer esse negócio acontecer. Vou pesquisar onde tem que pesquisar, vou procurar a concessionária, vou procurar o caminho, vai ser mais doloroso, mas eu vou estar entregando. E como eu não queria, de fato, já no início da jornada profissional, está começando a ser reconhecido ali como o arregão, que correu de serviço, eu optei pela segunda opção. Então, comecei a pesquisar, estudei as normas da concessionária, consegui baixar as normas que antes era muito mais difícil, hoje tem tudo no site da concessionária, antigamente era impresso, tinha que pegar na concessionária para poder tirar uma cópia, mas enfim, depois de todas essas barreiras, nos trancos e barrancos, com uma semana, eu apresentei o projeto da concessionária. E eu estava tão preocupado nesse primeiro em fazer da forma correta que o projeto ele foi aprovado dias depois, o primeiro. E aí o que acontece? Depois que foi aprovado o projeto, eu fui entregar o projeto aprovado para a cliente para poder ela realizar a parte da execução. E aí, quando a cliente me pagou aquele projeto, foi quando virou a chave na minha cabeça. Eu tinha recebido ali equivalente ao que eu ganhava na indústria, trabalhando uns 30 dias. Praticamente, eu recebi ali por uma semana de trabalho e uma semana porque eu tive que aprender ainda.
mas que eu entendia que se eu desenvolvesse e aumentasse a produtividade daquele projeto, eu iria ter um alto faturamento em um baixo tempo de serviço prestado, digamos assim. Então, foi ali que eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo. Foi ali que eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter resultado conforme a minha capacidade de entrega de produtividade. E aí foi se passando tempo, meses depois eu fui trabalhar na concessionária, no centro de operação, e até quando eu fui trabalhar na concessionária, eu já fui já com mentalidade. Eu sabia que mais à frente eu queria trabalhar por conta. Ainda não tinha esse vocabulário de empreendedorismo, mentalidade empreendedora. Antigamente era, não, eu quero trabalhar para mim, trabalhar por conta. E até o setor, quando eu fui trabalhar na concessionária, eu tive oportunidades para trabalhar em outros departamentos. Na época, eu rejeitei 2 propostas da concessionária, mas a terceira, que foi justamente no departamento, no setor que eu queria estar, que era o Centro de Operação da Distribuição, COD, porque o COD ele é meio que o coração de uma concessionária, ele conversa com todos os departamentos. E eu queria entender aquilo para ficar muito bom naqueles tipos de projetos e todas as soluções que envolvessem concessionária. Então, eu trabalhei durante 4 anos ainda na concessionária, e com 2 anos que eu estava na concessionária, eu trabalhava na concessionária, fazia os bicos por fora, os serviços em paralelo. Muitos até me perguntando assim, qual é o melhor momento de eu sair da CLT e começar a empreender. E eu acredito que o melhor momento é quando os, entre aspas, né, bicos que você está fazendo de forma empreendedora, começa, pelo menos de forma recorrente, a empatar com o que você gera de receita na CLT. Só que a CLT ela traz uma falsa ilusão de estabilidade, porque, como Flávio Augusto fala muito, né, estabilidade não existe, e eu concordo muito com essa frase dele. Só que a CLT traz essa falsa ilusão de estabilidade, e com 2 anos que eu estava na concessionária, eu já faturava apenas com os bicos que eu trabalhava em algumas folgas, de forma esporádica, mas eu já estava faturando ali de forma recorrente, pelo menos 2 vezes mais do que eu recebia na concessionária, trabalhando em CLT. Só que eu ainda passei mais 2 anos para poder bater o martelo e, de fato, queimar a ponte para focar 100% no empreendedorismo. E o impressionante é que eu saí da concessionária no dia 1º de abril de 2011, no dia da mentira, e de abril até dezembro desse mesmo ano, eu pedi, enfim, o desligamento. O faturamento que eu tive nesse período foi equivalente praticamente ao que eu iria faturar na concessionária em 4 anos de trabalho, quando eu comecei a focar 100% no meu projeto, na minha empresa, né? Então, o meu contato com o empreendedorismo e a transição da CLT para, de fato, trabalhar apenas empreendendo no mercado da engenharia elétrica aconteceu mais ou menos nessa jornada, né? Teve essa trajetória.